Boa noite, sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o sexto livro, que se intitula Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, nós queremos agradecer aqui a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça, logo após o estudo ao vivo, por volta de 9 horas. Nós pedimos que todos que estão aqui juntos e o pessoal que não fez ainda, que está chegando agora, que se inscrevam lá nesse canal, ativa aquele sininho que aí vai mostrar, né, sempre que vem o vídeo. E se gostarem, curte o vídeo para que esse estudo possa ser divulgado para outros que interessam. Quando a pessoa coloca no YouTube, por exemplo, loucura, obsessão, vai aparecer esse estudo aqui, né? Então a gente sempre sabe que isso é interessante para muita gente, né? Então, agora eu vou fazer alguns avisos e considerações para o pessoal que entrou no grupo recentemente, em relação à nossa dinâmica de trabalho. Porque para elaborar esse material aqui, nós apresentamos o seguinte: nós assistimos a live, né? No caso, eu assisto a live do grupo de estudos Sueli Caldas Schubert, que começou essa atividade na época Boa da noite. pandemia. Boa noite. Na época da pandemia, eles começaram esse estudo e nós também fomos atrás, né? Eu vi o estudo, achei interessante a ideia, né? E eu falei, pô, muito bom. E eu resolvi fazer um grupinho, nós nos juntamos aqui e fomos fazendo o estudo baseado naquele estudo que eles fazem. Eu monto esse estudo aqui com o resumo do capítulo do livro, boto no Word, mas as referências que eles colocam de livros, que, né, que estão lá na live deles, comentários que são feitos pelo grupo da Sueli, eu trago aqui, né, da melhor maneira que eu consigo. Nós já estudamos a série dos livros sobre transição planetária, foram 4 livros, tá tudo no canal, tem uma playlist nesse canal, a pessoa clica lá e vê qual é o nome do livro que ela quer e vai assistindo as mesmas coisas que a gente vai fazer aqui hoje. E estamos agora na série Obsessão, nós estamos no sexto livro, como já falei, no nosso canal, você acessa a playlist pelo nome dos livros, tá? A dinâmica nesse estudo é a seguinte, nesse encontro, eu coloco o resumo do texto na tela, leio uma parte, faço um intervalo para perguntas, comentários que vocês queiram fazer, a gente tem só que ver o nosso tempo, né? Rapidamente, um comentário objetivo ou uma pergunta, e em seguida eu leio o resto do texto e deixo mais uns minutinhos para a gente comentar, tem que finalizar às 9 horas, né? Então, como todos aqui estudam a doutrina e alguns trabalham até como médios, né? É importante que, nesse momento dos comentários, vocês tragam suas experiências ou dúvidas que tenham, qualquer coisa que a gente possa refletir juntos aqui. Na verdade, estamos estudando juntos. Só que essa atenção pode ser mais bem objetivo, né? Para não ultrapassar nosso tempo de duração. Bem, peço agora que todos desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial para dar início à nossa tarefa de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para pedir que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio, que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, aqui, antes de eu colocar aqui o resuminho já, só vou falar assim, em relação a esse livro que eles comentaram lá. Esse livro foi publicado em 1988. Mas o prefácio, o Miranda, o Manuel Filomeno de Miranda, que a gente aqui é íntimo, a gente já chama ele de Miranda, o prefácio está datado de junho de 1986. Então, a gente sabe que quando ele fez o prefácio, o livro saiu naquela época. Ou seja, quase 40 anos atrás, né, gente? É o sexto livro, como eu já falei, e essa obra traz vários estudos de caso, e temos 3 casos principais. O primeiro caso é de Carlos, que tem esquizofrenia, e nessa época a doença nem era muito pesquisada, era pouco estudada, né, 40 anos atrás. O segundo caso é de Lício, que é um transexual
que já apareceu no livro Bastidores da Obsessão. Depois a gente vai localizar direitinho a história dele. E nós vamos agora, nesse livro, ver a continuação da história. E o terceiro caso, quer dizer, os casos principais, né, que vão aparecer vários, mas os três principais, o terceiro é Aderson, que reencarnou sobre a injunção de forte culpa e agora vive ausente numa alienação mental. O local que acontece todos esses trabalhos nesse livro é um núcleo espiritualista afro-brasileiro. É uma instituição com matrizes africanas. Dá a entender que seria um centro espírita de centro espiritualista de Umbanda, mas no livro inteiro não usam a palavra Umbanda, mas a gente, pelo trabalho que eles relatam, dá a entender que é isso. Quem dirige os trabalhos no plano espiritual, nesse núcleo, se chama Irmã Emerenciana, que é uma entidade feminina que vai atuar por intermédio de um médium encarnado que dá passividade que chama antenor. Ele atende os consulentes que vão nesse núcleo pedir ajuda, mas quem faz atendimento é essa irmã emerenciana. Então agora vamos aqui ver o arquivo que eu vou botar o primeiro, vou compartilhar a tela para que a gente possa aqui ver mais ou menos aqui do que a gente já estudou e que também que eles trouxeram para a gente fazer um resumo aqui sobre o que se foi falado sobre obsessão, tá? Um básico rapidamente que a gente já tem, não sei, todo mundo tem esse conhecimento, mas é bem para fechar com as referências. Então, inicialmente, eles comentam sobre a situação da sociedade atual. Esse livro, Vidas Vazias, de Joana de Anjos, foi publicado em março de 2020, ou seja, é bem recente, né? E nesse capítulo 11, Joana vai falar no período de transe, em relação à situação atual, né? Que é bem recente mesmo. As densas névoas de natureza vibratória que pairam sobre a sociedade atual produzem um tóxico de natureza entorpecente, que a quase todos os indivíduos coloca em semi-transe parecendo fantasmas que deambulam, ou seja, andam à toa, né? Sem destino, as massas humanas movimentam-se atoleimadas em faixa de energia deletéria, insalubre, sem a capacidade de entender o que lhes está ocorrendo. Então, aqui Bijona já traz a situação da, vamos dizer, da psicosfera, né, do planeta, da sociedade atual. E lá, no livro de A Gênese de Kardec, vamos relembrar aqui no capítulo 14, o capítulo dos fluidos, no item 18, que vai se ligar nessa história que a Joana fala ali, que como o perispírito dos encarnados é de uma natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele, o encarnado, os assimila com facilidade. O perispírito vai assimilar esses fluidos perispirituais, como uma esponja que se embebe de líquido. Esses fluidos têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto, por sua expansão e sua irradiação, o perispírito se confunde com eles. Vamos ver aqui. Peraí que eu me perdi aqui no texto. Que eu tirei um negócio de um barulho, agora tem que voltar aqui. Bom, então aí a pessoa está vendo que os fluidos que estão na natureza, ali vamos dizer, na psicosfera, a gente vai assimilando com facilidade pelo próprio perispírito. Conforme esses fluidos atuam sobre o perispírito, este, por sua vez, reage sobre o organismo material com o qual está em contato molecular. Ou seja, o perispírito vai receber a atuação do fluido e vai reagir no nosso corpo físico. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo experimenta uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e intensos, os maus eflúvios podem ocasionar desordens físicas, sendo esta a causa de certas enfermidades. Os meios onde predominam os maus espíritos são, assim, impregnados de maus fluidos que são absorvidos pelos poros perispirituais, tal como se absorve os miasmas pestilenciais pelos poros do corpo. Então a gente sabe que quando a gente chega num local que está muito carregado, né, que a gente fala, isso aqui está sentindo uma energia carregada, é porque justamente nós estamos absorvendo pelos poros perispirituais esses fluidos que estão no local. Também no livro A Gênese, no mesmo capítulo, no item 45,
tem que os maus espíritos abundam, eles chamam de pululam, né? Abundam em torno da Terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos a que a humanidade está exposta neste mundo. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo, uma ação persistente. Ela apresenta características muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, aqui agora a gente está fazendo alguns comentários, fora o texto da Gênesis, que é sobre a influenciação espiritual negativa. Ela começa com um assédio do desencarnado, irradiando uma ideia para a mente do encarnado. Começa assim. Se for acolhida pelo encarnado, continuará se desenvolvendo por um processo persistente, né, que pode estabelecer a obsessão simples e provocar doenças físicas e mentais. Então, aqui nós já vimos isso aqui há muito tempo atrás, eu trouxe do livrinho, logo no primeiro livro que a gente começou a tratar de obsessão, né? Com umas ilustrações. O processo de obsessão. Nós estamos vendo um casal aqui, o homem sonhando, né? Sonhando que está saindo com outra mulher, né? Porque tem aqui ó, a influenciação com o tridente na mão, como se fosse um espírito mau. E envolvida por vibrações negativas, a mente ociosa, indisciplinada, violenta ou rebelde em breve registrará a interferência. E porque não foi treinada para dominar a vontade, recebe o impulso da ideia perturbadora e permite que ela seja aceita e alimentada dentro dos recessos naturais de complexos e questões não resolvidas. Uma vez que a indução é aceita, um elo de intercâmbio psíquico é estabelecido. Então, vem primeiro aqueles pensamentos, e se a pessoa aceitar, deixar manter ali aquela persistência, o que vai acontecer? Que fala mesmo também ideia negativa que se fixa, campo mental que se enfraquece, a ideia negativa que se fixa vai dar um campo mental que se enfraquece, dando ensejo a ideias negativas que virão. Então, aqui nós estamos vendo a pessoa com pensamentos aqui por trás, vendo ruins, e está afetando o corpo em várias áreas, aqui, ó, na garganta, no coração, no peito, na parte digestiva. Da mesma forma que as enfermidades orgânicas se manifestam onde há carência, o campo obsessivo se desloca da mente para o departamento somático, onde as imperfeições morais do pretérito deixaram marcas profundas no perispírito. Então, para a gente lembrar aqui é que você, com seu pensamento, você já traz vamos dizer, essas marcas no perispírito de outras existências, imperfeições morais do pretérito. Deixaram marcas profundas no perispírito. Se é uma pessoa que já tá ali, não está fazendo força para mudar a ideia, está aqui uma ideia negativa, um campo mental que já está ficando fraco, a pessoa vai absorvendo aquilo e vai começando a afetar o corpo, como fala aqui, que vai para a parte somática. As enfermidades orgânicas vão se manifestar. O pensamento é sempre o dínamo vigoroso que emite ondas e que registra vibrações em intercâmbio ininterrupto nas diversas faixas que circulam na Terra. Então sabemos que o pensamento é uma energia, está ligado, emitindo ondas, bate lá, a onda volta para cá, registra vibrações. É um intercâmbio ininterrupto. Por isso que a gente está o tempo todo, tem que estar o tempo todo atento ao nosso pensamento. Aquele recado que a gente sabe, vigiar o pensamento e orar, que se possível, a todo momento você vigia o pensamento para não ficar caindo nesses pensamentos de baixa vibração. No livro Estude e Viva, de Emmanuel Chico Xavier, tem esse trecho também que trouxeram para a gente o seguinte: todos nos referimos ao perigo dos agentes do mal que nos ameaçam. No entanto, os agentes do mal apenas dominam onde lhes favoreçamos a intromissão. E a intromissão deles, via de regra, se verifica principiando pela imprudência da brecha. É a hora que a gente abre a brecha, porque a gente está com alguma. Não é um pensamento bom, elevado, positivo. É alguma coisa que não era para estar e abrir uma brecha. Então eu tenho que dar uns exemplos aqui, né? Hoje, uma queixa. Amanhã, um momento de azedume. Cedo, uma discussão temerária. Mais tarde, uma crise de angústia perfeitamente removível através do serviço. Agora, um comentário deprimente. Depois, um minuto de irritação. E por fim, a enfermidade.
a delinquência, a perturbação e, às vezes, a morte prematura. A pessoa vai deixando, né, se dominar e acaba que o corpo vai enfraquecendo, pode chegar à morte prematura. No livro Bastidores da Obsessão, o Miranda, ele trouxe esse pedacinho aqui que a gente também já leu, lógico, nós já lemos esse livro, mas aqui sempre é bom lembrar, né? Mentes viciadas e em tormento, não poucas vezes escravas da monoideia obsessiva, sincronizam com outras mentes desprevenidas e ociosas, gerando pressão devastadora. Então, aqui está bem colocado que pode sintonizar com outras mentes que estão ansiosas, não são somente aqueles que estão, né, com ódio da gente de outra existência. O que você estiver irradiando de energia, essa vibração, ela vai ser captada por outros na mesma sintonia. E aí pronto, começa a sintonizar, gerando pressão devastadora. No Jornal do Centro Espírita Caminho da Paz, vamos falar aqui, um trecho aqui que é importante também falar, nós já falamos muitas vezes, que é possível uma pessoa tornar-se obsessora de si mesma, dispensando o concurso de entidade espiritual. É chamada de auto-obsessão. Tem gente que não gosta de falar esse termo auto-obsessão, porque acha que a obsessão é somente quando outro espírito vem. Mas a palavra obsessão, ela significa também uma preocupação exagerada com alguma coisa. Um apego excessivo a mesma ideia fixa. Então não é a obsessão de obsidiado, no caso aqui, da alguém está interferindo num espírito no outro. É porque a pessoa está com auto-obsessão porque ela fica com aquela ideia fixa. Fica naquele apego e acaba alterando o pensamento dela. Bom, as principais causas para esse desalinho estão nas fixações espirituais de baixo padrão, a construírem telas mentais, nas quais se aprisiona o próprio indivíduo, criador de ideias fixas, também denominadas monoideias. Então, essas telas mentais, elas vão sendo construídas à medida que você fica pensando, aquela fixação, aquele pensamento de baixo padrão, aí começa a formar o que eles chamam de formas de pensamento, né, telas mentais, e isso fica, e o espírito que está de longe, né, o desencarnado, vê a gente, o nosso pensamento direitinho, dizem eles, né, que vê que dá para ver até as fotografias que a gente está criando ali, nós estamos plasmando. Um espírito auto-obsidiado é excelente elemento de atração para as mentes que gravitam na mesma sintonia. Torna-se candidato natural a ser hospedeiro de obsessores, sejam eles desafetos ou simplesmente oportunistas, descompromissados com o bem. Então, no livro Obras Póstumas, Kardec afirma que o homem não raramente é obsessor de si mesmo. Então, ele referiu-se à autoobsessão, onde o indivíduo, através de seus próprios pensamentos, atitudes, sentimentos negativos, como culpa, raiva, uma preocupação excessiva, ele cria um ambiente mental propício para que espíritos inferiores o influenciem. Então, ele fica com essa sintonia atraindo aqueles espíritos inferiores que vão influenciar. Ou mesmo que se torture a si mesmo, né, essa pessoa, com tormentos psicológicos e emocionais, sem ter a necessidade de um obsessor externo, no sentido direto da obsessão tradicional. Então, conforme a gente já sabe do livro dos médios, a classificação de Kardec, tem obsessão simples, fascinação e de subjugação. Então, os níveis de obsessão, por exemplo, tipo, obsessão simples. Qual é na obsessão? O obsessor, qual é o nível de domínio dele? Ele impõe, interfere na simples. E no obsediado, qual é a natureza dos efeitos? É um efeito, é desagradável, uma situação inoportuna. O tipo de fascinação. O obsessor, ele começa a causar ilusão sobre o pensamento do encarnado. E o obsediado, ele começa a ficar com raciocínio, impede o raciocínio dele, né? Lógico, seja um raciocínio que seja normal, como ele estava antes, né? Vamos dizer, é, mais equilibrado. O tipo de obsessão subjugação já é, o obsessor já consegue um domínio total e paralisa a vontade do obsediado. Então, no nível tipo 1, obsessão simples, ocorre quando o espírito maléfico se impõe sobre o médium. Eles apenas se conectam com pessoas que os atraem devido às más inclinações e pensamentos. Neste caso, encontram-se aqueles espíritos brincalhões que se apresentam em manifestações físicas para incomodar as pessoas com seus ruídos e outros fenômenos perturbadores,
Pode também ter aquele caso da sintonia, que a pessoa, que nós vamos ver agora, daqui a pouco, uma outra classificação, que também a pessoa fica, quando tem o mesmo gosto que o outro, começa nessa obsessão. Segundo aqui, fascinação, é uma ilusão e que é produzida pela ação direta de um espírito sobre o pensamento de uma pessoa e que se sobrepõe ao seu julgamento. O médium fascinado, ele não acredita que está sendo enganado. Não adianta falar com ele que ele não acredita. Na fascinação, a fim de alcançar seus objetivos, o espírito maligno deve ser hábil, astuto e hipócrita, impondo-se à sua vítima e aos poucos sendo aceito por ela, pois apresenta uma falsa aparência de virtude. E a última de subjugação, que fala que é um deplorável estágio de vampirização, no qual a vítima e verdugo se completam em conjugação dolorosa e prolongada, justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado. A cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede. Bem, em toda obsessão, mesmo no caso mais simples, o encarnado transporta em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes. Então tá ali naquele irmão que está encarnado, ele já tem isso com ele. Os débitos morais a reparar, a resgatar. E esses fatores que facultam a alienação. Então vamos ver os casos explicados direitinho no livro. A obsessão é sempre difícil a extirpação, porquanto o obsediado em si mesmo é um enfermo do espírito. Tanto o obsediado quanto o obsessor, né? A gente vai ver isso aí. Agora também tem essa ilustração aqui de quem é o obsessor, do latim obsessore, aquele que causa obsessão. Ele não nos é um estranho, no caso aqui que está colocando como se for conhecido, né, de outra existência. E frequentemente foi uma pessoa bem próxima de nós. O obsessor é alguém afetado por sua própria aflição, da qual não foi ainda capaz de se liberar, mesmo após a morte. Ele transfere a responsabilidade de suas falhas para o outro, que, por qualquer circunstância, certamente teve participação negativa em seus dissabores. Então, aqui é a situação de um espírito que tem. Olha, a gente tem uma dívida com ele aqui, nesse caso, está mostrando que ele. É, esse que está obsediado teve uma participação negativa na vida dele. Para terminar aqui o nosso resuminho, o livro dos médiuns, no capítulo da obsessão, como o nosso livro é Loucura em Obsessão, a pergunta, no item 254, a pergunta foi: a subjugação corporal, que é o terceiro grau, né, da obsessão, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura? E o que que os espíritos respondem? Pode ter. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. É a normal, aquela simples que a gente vê, né? Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados, então estão somente obsediados. Precisariam de um tratamento moral. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes. Agora aqui eu vou trocar é, de texto para a gente ver o resuminho que eu comentei sobre a outra classificação que eu peguei na palestra do Jorge Alahá, ele citando aqui Ivone Pereira. Então tá com a minha letra aqui, vocês não estranham não? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho para ficar mais fácil para ler. Tá. Então, aqui. Na verdade, ele falou que ela classificou isso no livro Recordações da Mediunidade. Eu procurei lá, gente, só achei falando da odiosa. Mas, como não estava com tempo de reler o livro, né, todo, eu botei no PDF, procurei. Então, ele comenta que a classificação pode ser obsessão odiosa e não odiosa. Então, vamos lá. A odiosa teriam três tipos. Pode estar por vingança. Eu não sei se está bom para você, para mim está faltando um textinho. Bom, pode ser outra classificação, né? Odiosa por vingança, contra uma tarefa que a gente está desempenhando no bem e por inveja. Por vingança, seria algo que nós fizemos nessa existência ou em existências passadas. Quando é na mesma existência, é mais raro. E nós vimos o livro, que estudamos o livro Grilhões Partidos,
que tinha uma história dessa, que foi assim, realmente, a gente, né, para quem não estava acostumado a ver essas obsessões, tem algumas que a gente conhece nos livros de André Luiz e tudo, mas nesse caso aqui era numa guerra, tinha um capitão e um soldado. O soldado estava vendo que ia morrer, pediu ao capitão para cuidar da mãe e da irmã, deu pro capitão o nome das duas, endereço, tudinho, e o capitão guardou aquilo. O soldado morreu, o capitão esqueceu completamente. Passaram mais de 15 ou 20 anos, se eu não me engano. E aí, depois que o soldado desencarnou, ele ficou naquele período, né, perturbado e tudo, e demorou um tempo para encontrar esse capitão, porque ele queria saber da mãe e da irmã. Resumindo, ele encontra. Depois, se vocês quiserem ver o livro, lá tá lá no nosso canal, ele encontra realmente depois esse capitão e faz uma obsessão profunda na família, pegando de cara com a filha dele numa festa de 15 anos. Então aquilo, e aí depois a gente vai descobrir na história, né, que ele estava com raiva porque ele nessa existência não tinha ajudado a mãe e a irmã dele. No caso, a maioria é por vingança por existência passada, que a gente já fez 100, 200, 400, 500. Tem casos que a gente já estudou aqui de 1000 anos atrás e agora o espírito ainda está com raiva e está ali para se vingar. Então, essa seria odiosa por vingança. A odiosa contra-tarefa no bem. No caso, quem trabalha, né, com atendimento e tudo, ou qualquer pessoa que está trabalhando numa tarefa do bem, seja onde for, não precisa ser nem em local religioso, a gente pode receber esses ataques, porque a pessoa pode receber o quê? O espírito, ele está com raiva de uma pessoa. E nesses lugares que você está agindo no bem, você está ajudando aquela pessoa, às vezes. Então eles não querem que aqueles irmãos melhorem. Aí eles vão atacar quem está ajudando em tarefas que permitem a melhora dos irmãos, que no caso são considerados como seus inimigos. Mas nesse caso, né, gente, quem está ajudando sempre recebe o socorro espiritual para continuar a tarefa. Mas às vezes percebe a situação, né, e passa por problemas que acontecem na situação, com certeza. Bom, aqui, deixa eu só ver que quem é que está ligado aqui. Quem tiver com o áudio ligado, aí se puder desligar, para poder não dar referência aqui no som, que aqui não dá para eu ouvir. Deixa eu... Ah, já achei uma aqui. Então, por inveja, que no caso falou aqui que está com ódio, mas por inveja. Qual é o caso? São espíritos que querem estimular o erro do outro, nem tem conhece, nem nada, a pessoa não tem no problema de outra existência. Por quê? Porque para aliviar a sua própria consciência, mostrando que todo mundo erra. Então ele estimula aquela pessoa que já tem uma tendência, que a gente sabe que sempre a pessoa tem que estar a tendência, né, para alguma coisa. Ele estimula aquilo, a pessoa erra, e aí ele vai, tá vendo como é que todo mundo erra? Aí está comprovando que todos erram. E no caso da não odiosa, que seria por afinidade ou por apego. Por afinidade são aqueles que gostam das mesmas coisas, né? Tem os mesmos gostos, então a pessoa, né, ligada geralmente por vício, álcool, fumo, drogas, comida em excesso, sexo em excesso, todos os vícios, qualquer um. O obsessor, ele não planta ideia na mente. Então não adianta que uma pessoa que não gosta de fumar, nunca quis fumar e coisa e tal, ele ficar no vidro, vamos lá, fuma um cigarro, que não vai conseguir. Então ele somente cultiva, ele aduba, ele rega aquela semente que nós possuímos. Então até tem o ditado que fala: só lobo cai em armadilha para lobo. Então só vai cair, só vai ser ligado e conseguir desenvolver esta obsessão por afinidade quem já tem aquilo ali no seu espírito. Então aquilo ali tem uma sementezinha, alguma coisa lá dentro, uma sintonia. E o outro por apego, a não odiosa, porque o quê? A pessoa geralmente é um parente que desencarna. E ele não consegue deixar a família. Ama muito uma netinha, ou uma filha, ou né, a pessoa, então é um filho que a mãe está ali sofrendo também, ele quer muito apego com a mãe. Então, se esse espírito continuar na casa, se mantém na casa, ele provoca desequilíbrios físicos e mentais, especialmente em crianças. Aí as crianças começam a ficar doentes, as pessoas começam a ficar doentes do nada, porque tem alguém ali, o espírito, que ele está, na verdade, absorvendo aquela energia. A gente já viu, às vezes nem é com maldade, lógico, não, que não está querendo fazer mal para ninguém, é que ele quer ficar ali e não pode, né? A gente sabe que não pode. Aí diz que a mais difícil dessas todas aí, de ser trabalhada, erradicada, aí qual seria? É aquela não odiosa por a mais difícil, por afinidade. Pois os dois espíritos gostam da mesma coisa. Então, eles têm afinidade semelhante, têm sintonia. É mais difícil você conseguir é,
trabalhar aquilo, né? E conseguir que acabe aquela obsessão, se erradicar. Tem que ter muita força de vontade da pessoa que está sendo obsediada. E o mais fácil seria por apego, porque, né, o espírito está ali, ele não quer fazer mal para ninguém. Então, numa reunião, eles conversam lá com os benfeitores, e aí ele explica, você não pode ficar aqui, né, porque está prejudicando quem está na casa, e eles acabam aceitando, e aí vão embora. Então, agora deixa eu ver o nosso horário. A gente vai agora fazer a nossa pausinha. Pausa para poder ver sobre o que que vocês têm de pergunta, quais são as considerações, né? E as observações aí de vocês. Agora eu dou uma paradinha, bebo uma água. Tá com vocês aí. Outro, nas câmeras fechadas, né, onde eu trabalho, os espíritos realmente, eles mesmos, dão depoimentos fortes, né, mostrando como agem, depoimentos desse processo de obsessão, como eles agem. Se eles não conseguem o objetivo, que é a própria pessoa que ele quer perseguir, se ele não conseguir, ele atinge realmente um familiar. Esse familiar dentro de casa, que é ali que ele vai se instalar todos os pensamentos, principalmente se for um familiar que não esteja de acordo, não esteja afinizado com a doutrina. E isso realmente é muito importante, a gente, a importância da gente barrar imediatamente um pensamento que não seja nosso, porque nós sabemos o que é nosso, o que não é. E a gente precisa cortar logo, para que a gente não tenha futuramente essas complicações, porque não é fácil, não. Né? Para quem trabalha com, nessas reuniões, né, de desobsessão, tudo, a pessoa realmente vai ver histórias, né, que a gente vê aqui também no livro, mas é justamente o que você falou. Esse livro que a gente falou ali, dos bastidores, né, da obsessão, ele atinge a menina, mas lembrando que nunca ninguém vai ser atingido se ela não tem algo. Então, na história toda, no início, a gente ficou, poxa, mas pegou logo a filha dele com 15 anos, a garota na festa, a menina fica internada como louca durante vários meses, afeta que a gente vê a mente, vai afetando a parte física dela e tudo. E a gente estava ali, né? Estamos lendo de capítulo a capítulo, e aí, poxa, mas nós estávamos curiosos de saber por quê. Aí no final da história, lá no meio daquela história toda, a menina tinha tido uma história de duas encarnações para trás, também com aquele mesmo espírito. Então, o que que é que você colocou aí? Vamos prestar atenção nos nossos pensamentos. Sim, isso é o mínimo. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Porque quando a gente, além disso, que a gente está prestando atenção, vigiando o pensamento e fazendo toda aquela sequência na gente, porque nós já temos aqui um roteirozinho, depois eu vou botar de novo, né, ao longo do tempo, de procedimentos, de recursos que a gente tem. Então a pessoa precisa estar sempre com a prece, né, se mantendo. Quem gosta de fazer evangelho em casa faz, que é super importante para a sua proteção. Mas é a prece diária, é você estar fazendo uma atividade no bem, é você estar se esforçando para melhorar aqueles momentos que a gente acaba errando, que a gente sabe que tem aquele problema mesmo, né? Que a gente, no autoconhecimento que você vai conseguir descobrir o que você precisa melhorar ou não. Então são vários fatores que a gente já tem que fazer uma capinha. A gente fala, faz um bloqueio aqui, né? Para poder conseguir se manter, vamos dizer, dentro do equilíbrio. Mas com isso tudo, temos as histórias do nosso passado. Ninguém aqui é santo e ninguém tem uma história linda para trás só de coisas bonitas, porque todos temos vários momentos que erramos, vários. E aí aparece agora nessa existência agora, aparece uma situação, mas que foi de 400 anos atrás. Mas a gente ainda não consertou uma outra de 200. Então fica nisso. Tem momentos que vão aparecer pessoas, e aqui ao longo desse estudo a gente viu várias vezes, um grupo inteiro de um centro espírita.
A gente está ali nos nossos colegas de trabalho, os amigos voluntários. Nesse grupo, várias pessoas viveram juntas. No último livro agora, estiveram juntos no ano de 1200, na época de Francisco de Assis. Estavam ali novamente, aquele mesmo grupinho, que é desse livro de 1980, mais ou menos, o mesmo grupinho que estava, que conseguiu. Umas pessoas foram para frente, muito bem, lá da época de Francisco, aí vem 1400, 1800, é o mesmo pessoal vivendo, vindo juntos. Aí um mata o outro, aí o outro briga e vem e continua. Um grupinho ficou errando, errando, e o outro foi crescendo. E nessa última existência que contava no livro, eles estavam juntos, alguns querendo ajudar né, os mais evoluídos um pouco, querendo ajudar os outros. Então, essas situações, o que os nossos irmãos, a gente sempre tem que lembrar isso, aqui se fala, falou ali naquele resumo. Não é esse negócio de vamos ter que afastar o espírito, vamos tirar esse espírito. Nunca essa ideia. Um discurso numa reunião de desobsessão, esse discurso nunca pode ser agressivo. Porque o outro irmão que está, né, obsediando, no caso, a entidade desencarnada, ela está tão doente quanto o outro. E eles são os dois ali, que às vezes nessa vai e vem, cada hora é um que está atacando, que nesse momento agora tem um ali de coitadinho, tá sofrendo, é uma vítima. Só que né, mas foi ele que matou o outro na quem passou. E aquele outro ainda não perdoou, tá muito sentido, ele precisa de ajuda. Então nunca tratar, nem conversar. Tem que ter sempre a misericórdia e o amor, para lidar com os dois. E a gente vai ver isso agora, que agora, quando começar o prefácio, Miranda vai falar isso. Tem que lidar com os dois e com o mesmo carinho e com a mesma atenção. Porque esse que está aí afetando, como a Teresa falou que vai afetar qualquer um da família, ele vai afetar mesmo. Não quer saber. Ele quer maltratar aquele. Você vai sofrer agora. Mas ele vai pegar um espírito que tem alguma coisa. Nunca vai pegar um espírito que, coitadinho, infeliz, que não tem nada numa existência dele anterior, porque aí ele vai maltratar esse, vamos dizer, uma filha, né? Um espírito lá, coitadinho, uma vida. Não existe injustiçado. Nós estamos aqui sempre repetindo. A injustiça existe no mundo todo, mas não existe injustiçado. As pessoas que passam por situações, elas têm algum imãzinho lá dentro que atrai uma situação vamos dizer, da área financeira, uma outra situação na área de crime, outra situação na área sexual. Vários, você tem esses imãzinhos colocados. E aí sempre vai aparecer uma situação. E aí a gente tentando fazer a nossa parte, preventivo, né? A gente consegue, vamos dizer, tá protegido mais um tempo, né? O que Su, mais que mas você é traz? assustador. É muito assustador você ver uma pessoa obsidiada, tá? Eu acho que é muito assustador. E mesmo essas pessoas rezam, fazem oração. Tem umas que não são nem espíritas, mas conseguem se manter, voltar ao seu estado normal, porque tem outra crença, mas creem, né? E fazem oração. Mas, de qualquer modo, é muito assustador. E é como você falou, tem espíritos obsessores que vão e voltam, entendeu? E isso ainda é mais assustador ainda, porque você, de repente, acha que está curado, que está tudo certo, e não sei se é porque, como você falou, dá uma escorregada no pensamento, dá uma escorregada num vício, não sei, sinceramente, mas que é assustador. Você vê isso, é muito assustador. Essa é uma estratégia deles. A gente viu nesse último livro agora, foi o Painel de Obsessão, que o casal principal, né, o rapaz que era o principal do livro, chama Argos, ele foi ajudado várias vezes. Várias, fizeram cirurgia espiritual e tudo com ele, tudo para melhorar. Aí o que que acontecia? Ele ficava na preguiça. Então, num dia teve uma reunião que aí a benfeitora, que no caso era até a Joana de Anjos, que é a Joana Angélica, até a gente no final acaba deduzindo que é ela mesma, ela vai tentando cuidar, porque eles tinham estado juntos na época de Francisco de Assis, como eu falei. E aí o que que acontece? Ela vai tenta de tudo e ele vai sempre com preguiça. Ele estava com problema, ele perdeu um pulmão, porque estava com tuberculose, coisa e tal. E estava programado para ele pelo menos durar mais alguns anos para poder limpar um pouquinho, né? Dar uma limpada no perispírito com a chance, já que eles gostavam muito dele, eram espíritas,
estava fazendo da parte da juventude espírita. E o que que aconteceu? Ela pede um arrego pro obsessor, que era o Felipe, que foi um cara que ele matou duas vezes. Fala pra ele, ah, você dá uma chance para ver que ele vai melhorar. O que que acontece? Passa um tempo, ele não melhora nada, e aí ele volta com carga total, porque eles falam, vou deixar, mas eu sei que ele vai cair. Né? E aí ele voltou com carga total, ataca novamente, e ele cai novamente de saúde, problema, coisa e tal, recebe outra acréscimo de misericórdia lá uma cirurgia espiritual, e aí eles fazem uma reunião de desobsessão, e aí faz o quê? Conversa com ele e fala, o negócio é o seguinte, dá, perdoa, porque ele está aqui, está tentando, se esforçando, conseguem passar a conversa no espírito, e ele aceita a vir como filho do casal, que era o casal principal. Mas ele fala assim, não esquece que a frase dele é assim: eu estou vencido, mas não estou convencido. Ele se deixa porque ele cansou, né? E aí ela vai com aquela conversa toda, aí o cara pede perdão a ele, eu não sabia, né? Coisa e tal. Fica aquela conversa numa reunião de obsessão no plano espiritual, não era uma reunião na hora do momento, que eles contam sempre pra gente as coisas que acontecem lá também, levam as pessoas em desprendimento parcial, participam os encarnados e os desencarnados. E aí ele vai e vem como filho. E aí é nessa hora que a coisa começa a querer melhorar. Eles vão estranhar o filho, mas inclusive ainda era filho, veio como filho adotivo. Mas é uma estratégia, essa de como a Denise colocou. O espírito volta e volta, como eles falam, com mais carga de raiva ainda. Porque ele fala, tá vendo? Eu deixei ele dar dei uma chance para ele, mas não tem jeito, ele não presta mesmo, entendeu? Então a gente vai ver que agora já, daqui a pouquinho eu vou falar, o pedacinho que vai falar exatamente isso, o que que a pessoa tem que ir fazendo em relação ao, quer dizer, quando está num trabalho de desobsessão, que é um trabalho essencialmente feito pela pessoa, né, que está. O que mais vocês viram interessante aí? Porque também a gente não falou nada do livro ainda, né? Eu vou colocar então mais um pouquinho, quer dizer, agora eu vou fazer o seguinte, vou falar o trecho que, o prefácio do Miranda, e depois a gente vai falar mais um pouco, tá? Porque, de repente, Su, quem? Oi, fala, Eliane. eu só agora que eu consegui abrir. É, eu sempre penso, eu não sei, você citou aí, né? Como é que a gente pode discernir uma loucura por uma pessoa que está obsediada de uma loucura que não seja por obsessão? Tá, eu não tenho a menor ideia. Exatamente o que a gente vai ver um pouquinho agora, que eu vou falar o texto que, É? Ah, que o Miranda legal. vai falar. Só que ele não vai falar agora, né, de cara, e ao longo do livro o doutor Bezerra de Menezes vai instruir a gente, mas de cara ele já vai falar, como eu sempre falo aqui com vocês, que toda doença ela tem a ver com o espírito. Então, ou ele trouxe aqui nessa existência, ou ele está trazendo no perispírito dele, ou ele tem uma marca que ele quer melhorar. E aí até mesmo, aí no caso, as loucuras e até mesmo qualquer doença física, ela tem, é como a gente fala sempre, né? Você é o, vai aparecer aqui pra gente, você que cria seu destino, né? No caso, com outras palavras. Mas vou ler e a gente, quando terminar de ler, eu de repente já te consigo falar alguma coisa. Mas não dá para, não vai trazer o quadro completo, ele vai dar um geral, tá bom? Deixa eu botar Beleza. o primeiro prefácio agora, com o nosso querido Miranda aqui, ó, a carinha dele o livro Loucura e Obsessão, e aqui foi esse prefácio, foi na Bahia, no Salvador, no dia 16 de junho de 1986, como eu falei. Nós aqui chamamos eles de Miranda, eles só de Miranda que a gente já está muito íntimo. E aí ele vai falar sobre a doença, né, a loucura. Então, no estudo da etiopatogenia da loucura, não se pode mais descartar as incidências da obsessão. Lembrando que já está em 40 anos, né, esse livro. Tendo-se em vista o estágio atual de crescimento moral da Terra e daqueles que a habitam, o intercâmbio entre as mentes que se encontram na mesma faixa de interesse é muito maior do que um observador menos cuidadoso e menos preparado pode imaginar. Atraindo-se pelos gostos e aspirações, vinculando-se mediante afetos doentios, sustentando laços de desequilíbrio decorrente do ódio, assinalados pelas paixões inferiores, exercem constrição mental e às vezes física naqueles que lhes concedem as respostas equivalentes,
resultando várias alienações de natureza obsessiva. Então, quem exercem aqui são as mentes, que no caso nós estamos vendo, que são os desencarnados, que estão aqui todos juntos de nós. A gente sabe que o mundo espiritual não é longe, é uma outra dimensão, mas está aqui com a gente, né? Nós sabemos que ao nosso lado sempre tem alguém, pode ser uma pessoa que está mais desequilibrada ou não, ou o nosso benfeitor, mas sempre tem. Então, assim, nesse caso, ele coloca que está atraído pelos gostos, pelas aspirações. E aí, o que que tem em comum? Afeto doentio, desequilíbrio do ódio, raiva, mágoa, qualquer um desses sentimentos negativos. Paixões inferiores, quando a pessoa vai para o lado sensualista e só fica, e aí só quer aproveitar a vida e tem que ser aqui tudo aquele negócio da matéria, né? E eles exercem constrição mental e às vezes físicas, que é a hora que vai para o corpo, né? Naqueles que concedem a resposta. Então tem que estar na mesma sintonia, de novo, né? Resultando nas alienações de obsessão. Longe de negar a loucura e as causas detectadas pelos nobres pesquisadores do passado e do presente, o Espiritismo as confirma, nelas reconhecendo mecanismos necessários para o estabelecimento de matriz. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que a gente tem uma matriz. Então, você tem algo no seu espírito, no seu perispírito, na sua mente, que está no espírito, né? A mente está no espírito, o cérebro está no corpo, a mente está com a gente no espírito. Então, tem uma diferença. Você está ali, você tem a matriz. E aí, esse mecanismo para estabelecer essa sintonia, o espiritismo vai colocar isso, né? Vai chamar atenção para isso pelas quais essa estabelecimento dessa matriz, pelas quais a degenerescência da personalidade ocorre nas múltiplas expressões que se apresentam. A pessoa vai se afetando e vai degenerando a personalidade dela. Toda uma elite de cientistas da psique realizou pesquisas para a compreensão da loucura, suas causas, sua terapêutica, abrindo-se espaços para os modernos psiquiatras, psicólogos e psicanalistas. Apesar disso, a doença mental permanece como um grande desafio para todos aqueles que se empenham na compreensão da sua gênese, sintomatologia e conduta. Allan Kardec foi o extraordinário psicoterapeuta que melhor aprofundou a sonda da investigação no desprezado capítulo das obsessões, demonstrando que nem toda expressão de loucura significa morbidez e descontrole dos órgãos encarregados do equilíbrio psicofísico dos homens, com vinculações de natureza hereditária, psicossocial, e daí vem qualquer vamos dizer, gênese, qualquer causa da matéria. Aí ele fala, não é assim, né? A loucura, ela não significa só isso aí, né? No equilíbrio dos homens, né? Da matéria. Porque ele vai falar da obsessão. Kardec demonstrou que o espírito é o herdeiro de si mesmo, dos seus atos anteriores, que lhe plasmam o destino futuro, do qual não consegue se evadir. Então, plasma também no perispírito. Plasma, cada pensamento que eu tive em outra existência, a maldade que eu fiz com qualquer outra pessoa, eu estou com isso marcado. E eu tenho que ir limpando, cicatrizando, cuidando dessas feridas na hora que eu tiver encarnado novamente. A gente também evolui no plano espiritual. Mas para consertar algo que foi feito no perispírito, na matéria, nós vamos ter que reencarnar e consertar aqui. Provando que a morte biológica não aniquila a vida, facultou ao entendimento de verdadeiros enigmas desafiadores, que passavam genericamente como forma de loucura. Que antigamente era muito pior, né? Quer dizer, apesar que hoje em dia os médicos também, a maioria não trata, não lida com a obsessão, a maioria continua assim, mas já existe essa preocupação, né? Estão vendo várias colocações aí, de situação de ter que ver a parte da espiritualidade da pessoa, então tô começando a pensar, mas na verdade eles não têm nem noção do que significa uma obsessão, né? A gente sabe disso, a maioria, só médico espírita ou algum médico que já tenha essa ligação, né, na religiosidade, sabe que tem uma interferência, então tudo bem. Bom, em razão disso, o homem não pode ser examinado parcialmente, como um conjunto de ossos, nervos e sangue, tampouco na acepção tradicional dualista, de alma e corpo, mas sob o aspecto pleno e total de espírito, perispírito e matéria. Como o espírito participa da realidade eterna,
pelo perispírito, vincula-se ao corpo e, graças ao corpo, vive no mundo material. Achei que essa frase aqui do Miranda ótima, né? Porque ele pegou e juntou o espírito, perispírito e o corpo, e exatamente. O espírito está na realidade eterna, nós somos imortais. Pelo perispírito, ele se vincula ao corpo, e graças ao corpo, nós podemos viver no mundo material. É o perispírito, o órgão intermediário pelo qual experimenta a influência dos demais espíritos, que abundam em sua volta, aguardando um momento próprio para o intercâmbio em que se comprazem. Então, se comprazem, quando ele usa esse termo de comprazem, já sai de perto, porque é uma situação de sintonia no mal, porque eles estão ali, os espíritos abundam à sua volta, e chega um momento que vai fazer o intercâmbio de alguma coisa que os espíritos que ficam à nossa volta, assim, nessa maioria aí, são sempre espíritos que não estão, né? Nenhum espírito superior fica atrás de alguém o tempo todo. O seu mentor está com você, muitas vezes não está junto, mas nós temos os nossos espíritos protetores, mas ao nosso redor sempre tem gente que está ali na sintonia do ambiente. E como começamos lá? Quando o Joana falou, o ambiente da sociedade atual, né? Essa energia que vibra é muito pesada. Porque a maioria das pessoas estão na sintonia, ou do pessimismo, ou da revolta, ou da rebeldia, ou de situações que não está conseguindo trabalhar para baixo, né? De tristezas e depressões. Então, isso aí é muito sério, é uma energia pesada que a gente tem que estar sempre, né? Fazendo, utilizando nossos recursos, nossos, que a gente fala para nossa defesa, para poder se manter equilibrado, pelo menos. Quando esses espíritos são maus e encontram guarida que as dívidas morais instalam na vítima, aí nascem as obsessões. Então você vem com uma dívida moral, que no caso você é a vítima aí, né? O espírito mal vem contra a guarida, aí nasce a obsessão. A princípio sutis, quase despercebidas, para logo depois se agigantarem, assumindo a gravidade das subjugações lamentáveis e às vezes irreversíveis. Quando são bons, exercem a salutar interferência inspirativa junto àqueles que lhes proporcionam sintonia, elevando-os às cumeadas da esperança, do amor e facultando-lhes o progresso, bem como a conquista da felicidade. Então é lógico, toda vez que a gente está ali ao redor, como a gente percebe isso quando a gente entra no local, né, como caso num centro espírita que a gente gosta, né, trabalha, estuda, a gente já sente aquela vibração diferente. É uma salutar interferência que vai causar uma inspiração. Vai ser inspirativo e a gente, com a inspiração, a gente tem a intuição de fazer coisas boas, né? E aí, nesse ponto, a gente consegue, eles facultam o nosso progresso espiritual. O conhecimento do espiritismo propicia os recursos para a educação moral do indivíduo, possibilitando-lhe a terapia preventiva contra as obsessões. Assim também a cura salutar quando o processo já se encontra instaurado. Se a pessoa já está sofrendo algum processo de obsessão, temos no Espiritismo os recursos para fazer a educação moral, a transformação moral, que é sendo o espírito que está sofrendo aquilo ali, que tem que mudar. Não adianta, se você tiver com o ímã traindo o tempo todo, o irmão que está desequilibrado não vai sair de perto de você. Então, mesmo nos casos em que reconhecemos a presença da loucura nos seus moldes clássicos, e aí está até respondendo um pouco o que a Eliane falou, deparamos-nos sempre com o espírito em si mesmo doente, que plasmou um organismo próprio para redimir-se, corrigindo antigas viciações e crimes que, ocultos ou conhecidos, lhe pesam na economia moral, exigindo liberação. Então, o que está falado? O espírito plasma o organismo. Porque a pessoa, por exemplo, quando tem muita culpa, e a gente também já viu isso nos outros livros, aquilo vai deteriorando o perispírito. Lá no plano espiritual também. Não é só aqui, não. Você vai, desencarna e fica no plano espiritual com aquela culpa, com aquela situação horrível, e sofrendo lá nas regiões inferiores, e você vai causando depressões e lesões no seu perispírito, que aí você volta com aquilo como um transtorno psicológico, psiquiátrico. E a pessoa vem com aquilo mais porque ela mesma, é sempre o espírito, tá aí, depara sempre com o espírito, em si mesmo doente, que plasma o organismo. Você vai transformando o seu perispírito, tanto quando você começa a ficar cultivando situações
positiva para sua vida, quanto você está cultivando situações negativas. Então, nisso você vai plasmando para o bem, ou para, que no caso a pessoa vai ter voltar com saúde, com bastante saúde, e tudo, ou vai trazer na próxima existência. Isso que você vai corrigir antigas viciações e crimes. Viciações, por exemplo, tem várias, porque a pessoa, às vezes, por exemplo, que tem exemplos lá no livro de André Luiz, que bebia muito, a pessoa tinha vícios de comida, bebida, que foi, então voltou com o estômago, já com problema no estômago, né? Não é que todo mundo que tem problema no estômago está corrigindo isso, mas é uma das causas e a pessoa vai corrigir, porque ali, já que você não consegue por sua mentalidade, por seu pensamento, sua força de vontade, então você vai voltar, já causou um probleminha lá, né, no estômago, e agora você volta assim, para ver se você, pelo menos nessa existência, você não pega esse vício de novo, entende? E aí vem isso, corrigindo esses crimes que podem ser ocultos ou coercidos, mas que pesam na economia moral, exigindo liberação dessa situação, né? Nos comportamentos obsessivos, as técnicas de atendimento ao paciente, além de exigirem o conhecimento da enfermidade espiritual, impõem ao atendente valores preciosos. Então, ele agora está falando aqui sobre aqueles que vão cuidar nas reuniões de obsessão, né? Em seja qualquer lugar que for, para as técnicas para essa pessoa no atendimento ao paciente. Então, esse atendente teria que ter uma conduta moral superior. E aí, no livro, ele fala doutrinador, mas hoje em dia se fala esclarecedor. Esse terapeuta tem que ter uma conduta moral superior e para poder fazer esclarecimento, encarregado da desobsessão. Também a conduta moral do paciente, lógico, quando este não se encontra inconsciente do problema, porque tem casos de obsessão que a pessoa já está naquele nível de subjugação, e também no caso, a gente sabe que da fascinação, que a pessoa não aceita, nem que está doente. Aí, para poder ajudar, a conduta moral do paciente, ela é imprescindível, fundamental. A gente aprendeu já. Mas quando todos estão ali, às vezes, indo juntos, aos pouquinhos, essa pessoa vai mudando um pouco, né? Vamos vendo ao longo do processo da terapêutica. Também tem que ter uma habilidade afetuosa de que se deve revestir. Lembrando sempre do agente desencadeador do distúrbio, que é a entidade obsessora, que é igualmente enfermo, vítima desditosa, que procura tomar justiça nas mãos. Foi o que eu falei, ele está desequilibrado. Também é uma vítima. Então não adianta, você tem que ter uma habilidade afetuosa para lidar com essas entidades. Não chegar e falar, e, né, tem que conversar. Meu irmão, você está vendo, isso está causando mal para você também, não só para ele, mas você também, você está atrasando sua existência. Cada um, né, tem um discurso de acordo com o que está lá rolando na reunião, mas nunca com acusações e nem com situação sem misericórdia, sem uma habilidade afetuosa, como falo. Também o contributo das forças mentais dirigidas a ambos litigantes da luta infeliz. Então, tem que ter uma força mental naquele momento, vamos dizer, uma autoridade moral também, né? Para, nesse momento, se dirigir a qualquer um deles. Porque, às vezes, a pessoa tem que ser incisiva, né? Vai falar, não vai ser, tem que ser enérgico. Às vezes, o espírito está ali dando um monte de alterações e o do esclarecedor, do treinador, se quiser chamar, ele vai ter que chamar mais, vamos dizer, com mais energia, né? A aplicação correta das energias e vibrações defluentes da oração ungida de fé e amor. Então também entra a hora das orações com coração, pessoa fazendo aquilo com uma intenção profunda, irradiando aquela energia. A gente vê aqui nos livros que eles mostram até que sai aquela luz na direção da pessoa, luzes e descem flores e situações. O Miranda já contou tanta coisa, cena linda pra gente na hora dessas vibrações, quando eles estão fazendo a oração pela pessoa, ou quando estão pedindo ajuda a Jesus, ou qualquer outro espírito superior, e isso a gente tem que ter uma aplicação correta. E o preparo emocional para entender e amar tanto o hóspede invisível quanto o hospedeiro impertinente. É aquele lance, continua assim, amor e misericórdia. Então aqui ele colocou aqui, né, resumiu aqui esses valores preciosos do atendente, né, no momento desses atendimentos de desobsessão. Lógico que vão aparecendo outras coisas que a gente já aprendeu, vão aparecer ao longo do livro. Bom, a cura das obsessões é de difícil curso e nem sempre rápida. A gente já viu isso lá no resumir, né? Instando a depender de múltiplos fatores.
especialmente da renovação para melhor do paciente. Então, foi o que eu falei. Fundamental é melhora do paciente, da pessoa que está se sentindo vítima, como obsediado. Se ela não fizer esforço para melhorar, aqui devem lhe dar esforços máximos. Para quê? Para granjear a simpatia daquele que o persegue. Porque no momento que ele mostra, como já falei, que ele não vale nada, que ele continua sendo a mesma pessoa que, né, o caráter de criminoso, uma pessoa que não presta em todos os sentidos naquela existência que eles conviveram, agora ele continua igual. Então você tem que se esforçar ao máximo, mesmo que você sabe que agora você não é aquele tipo de espírito mais. Tem algumas coisinhas lá dentro que às vezes, né, chamam aquele, eles sentem pela energia. Então, você tem que fazer esse esforço para e assim adquirir mérito com uma ação pelo bem, desinteressada em favor do próximo. Então, quem trabalha no bem também já ganha muito, porque a pessoa está ali lidando com o outro, aprendendo a se doar, a doar seu amor, fazer o bem, aquilo ali de coração, ao mesmo tempo que ela está fazendo essa ação desse bem desinteressado em favor do próximo, ele também se torna, que eu falei, em última análise, torna esse benefício pessoal. Então, isso reverte para você. Você recebe mais, né, aquelas vibrações de bons espíritos, começa a chegar mais junto de você, você começa a angariar, inclusive, essas amizades de espíritos do bem que estão ali, querendo que você siga, né? Vamos seguir em frente a nossa evolução. Todo mundo torce pro bem de todos, né? Bom, como o surto das obsessões está exigindo atenção crescente, isso é 40 anos atrás, imagina agora, né? Reunimos neste livro alguns casos que nos convidam ao estudo, acompanhando-os em um núcleo de sincretismo afro-brasileiro, onde encontramos a presença do amor de Deus e a abnegação da caridade cristã, conforme os ensinamentos de Jesus. Reconhecendo, porém, a superior missão de Consolador, que cumpre ao Espiritismo executar, não podemos negar os benefícios que se encontram em todas as células religiosas de socorro, especialmente naquelas em que o intercâmbio mediúnico e a reencarnação demonstram a imortalidade da alma e a justiça divina. Então ele queria falar aqui em relação a esse livro, que vai estar nesse local lá do sincretismo afro-brasileiro, que eles lá também fazem o intercâmbio mediúnico, né? Tem aquele lance da incorporação dos espíritos, e demonstram a imortalidade da alma, porque vão falando nesse assunto, e mostrando isso tudo em relação à justiça divina, para que as pessoas também aprendam, né? Ali, mesmo procurando ajuda nesses locais, que atendem, como ele falou, que estão aqui com a presença do amor de Deus, a abnegação da caridade cristã, conforme o ensinamento de Jesus, então ali não tem nenhum, né, não se tem que ter nenhum preconceito com nada. E o Miranda termina esse prefácio falando que ele agradece ao Dr. Bezerra de Menezes e aos nobres amigos espirituais que trabalham anônimos no socorro aos infelizes que são alienados pela loucura ou pela obsessão, e os seus algozes, exoramos as bênçãos do terapeuta divino, que é Jesus, em favor de todos nós, espíritos imperfeitos que reconhecemos ser. Então, terminamos o prefácio. Agora vamos ver os comentários que a gente tirou lá da live também do pessoal, da Sueli Calda Schubert, falando primeiro para explicar o que é sincretismo, né? Que fica assim, para detalhar melhor, a gente tem uma ideia, mas sincretismo em geral é a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, mantendo características típicas de todas as doutrinas base, sejam rituais, superstições, processos, ideologias, etc. Já o sincretismo religioso, especificamente, é a mistura de uma ou mais crenças religiosas em uma única doutrina, com a reinterpretação de seus elementos. Então, deu o exemplo da Umbanda, que é uma religião sincrética brasileira que tem influências do espiritismo, do catolicismo, de tradições indígenas e dos orixás africanos. A prática da Umbanda envolve a incorporação de entidades pelos médiuns, de caboclos, pretos velhos e indígenas, entre outros. Aí também trouxeram um capítulo desse livro do Herculano Pires, que se chama Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas. No capítulo 9, Negros e Índios Terapeutas. Então ele comenta, né, o Herculano fala que as manifestações espíritas de negros e índios são comuns, não raro intervindo nos processos de cura. Isso provoca estranheza a pessoas ainda impregnadas de antigos preconceitos.
E se perguntam, né, como podem esses espíritos primários, ainda apegados à era do barro, manifestarem-se como orientadores e terapeutas no meio de civilização superior? E a resposta é que acontece que a população espiritual da Terra é semelhante à sua população encarnada. Não existem discriminações injustas no tocante às possibilidades de intercâmbio espiritual. O que vale no espírito não é a sua qualificação social. E a gente sabe muito bem disso, né? Não tem título, não adianta nada, né? Mas a sua condição moral. O processo da reencarnação elimina os motivos dos preconceitos terrenos. E isso é a coisa mais séria que existe. A pessoa ter, eu tenho preconceito com negro. Ah, mas quantas vezes você já foi negro? Eu não gosto da pessoa da religião tal. Mas imagina quantas vezes a gente já pode ter sido daquela religião. Tudo a gente já pode ter sido. Então, quem somos nós para ter preconceito por qualquer outro ser humano? Não existe isso. Não tem lógica, né? Aí ele vai contar um caso aqui, o Herculano, que um nego velho que se manifesta. Não, ele está contando, ele vai contar a história já. Ele fala que um negro velho que se manifesta como tal poderia também manifestar-se apenas como espírito. Ou até mesmo como espírito de uma encarnação de amarelo ou de branco, porque já passaram. Aí um episódio curioso deve ser lembrado como altamente significativo. O cirurgião dentista católico, Dr. Urbano de Assis Xavier, começou a sofrer inesperadamente de ocorrências mediúnicas. Um espírito de negro velho, que dava o nome de Pai Jacó, aconselhou a procurar em Matão, São Paulo, o farmacêutico Caimar Schuttel, de origem alemã, diretor de um jornal e revistas espíritas. Tem que citar errado. De revistas espíritas. Schuttel resolveu submetê-lo a uma experiência mediúnica, mas disse: não me agrada a presença desse preto velho. Então a gente está vendo já o preconceito do Caimar Schuttel, né? Realizada a experiência, Schutel disse para Urbano, que era o dentista: nunca gostei dessas manifestações de negros e índios, mas o seu pai Jacó encheu minhas medidas, revelando um conhecimento doutrinário que me assombrou. E mais tarde, pai Jacó explicou a Schutel que ele havia sido um médico holandês em encarnação anterior, mas na última existência viera como negro. E como nela aprendera e desenvolvera a virtude da humildade, preferia manifestar-se como preto velho. Olha só que interessante. A gente sabe de outros casos, inclusive desse livro, essa entidade ela também tem uma história linda, mas ela prefere falar ali como uma situação que não fala que é preto velho, né? Como se fosse uma preta velha, porque na verdade é um homem que está incorporando. Também tem o caso da médium Ivone Pereira, que relata o caso de um índio brasileiro que a auxiliava nos seus desprendimentos mediúnicos, salvando-a de dificuldades diversas. Às vezes ela ia para os locais e ele não deixava, ficava conduzindo ela, ajudando ela no plano espiritual, quando ela fazia o desdobramento. Bom, são muitos os casos dessa natureza. E há explicações a respeito, dadas pelos próprios espíritos manifestantes, que reportam-se sempre às aquisições de virtudes morais que fizeram em encarnações humildes. Por isso que eles preferem ficar com aquele formato, né? Parece haver também nessas manifestações, por sua constância e regularidade, uma ação programada no sentido de mostrar a iniquidade das discriminações raciais. Até para mostrar que não tem que ter preconceito. O espírito moralmente elevado não se prende aos touros condicionamentos e preconceitos dos homens. Então fechamos aqui o prefácio e agora a gente faz os comentários finais aí nós temos até 9 horas para fechar aí, tá? Por conta de vocês. Comentários e perguntas, por favor. Fala, Sandra. Mais uma vez vi em socorro, né, aos estudiosos da espiritualidade, que procuram fazer esse meio termo, né, essa evolução que a ciência mais objetiva precisa dar para conseguir atender realmente ao ser humano, né? Então, a medicina, ela está progredindo. E existem várias, né, possibilidades agora de os médicos estudarem essas questões religiosas,
né? No CID-10 já existe, né, entre os códigos de patologias, né, uma parte dedicada a questões que não têm, que eles não veem questões físicas ali, né? F44.3. Então, eles abrem um leque para a possibilidade de haver manifestações, visões, né? Experiências que não sejam do lado físico e que, então, né, começam a se abrir para essas possibilidades. Eu acho que ainda vai demorar um pouco, mas estamos caminhando. A gente não pode, né, dizer que, né, as coisas estão paradas. Não estão. Os médicos estão tentando, as pessoas, né, das ciências da alma, das ciências, né, que consideram o ser humano na sua, né, representação quádrupla, né, como a ONU coloca, considerando a dimensão espiritual. Então, essas coisas estão em estudo, estão sendo avaliadas. E a gente também não pode esquecer, né, a Associação de Médicos Espíritas, a nossa AME, que é uma associação forte de nomes, assim, de projeção na sociedade médica, que, né, estão colocando essas questões e estão avaliando, estão seguindo, né, esses progressos. E também agora a gente tem o pessoal de Juiz de Fora, né, para falar novamente de Minas, né, que também estão estudando muitas coisas relacionadas ao espírito. Então, o conhecimento está vindo sedimentado com a parte, né, da estrutura física, que também é básica para manifestação, né, nossa manifestação aqui no plano físico, e que é, né, onde se expressam essas questões espirituais. O desenvolvimento está vindo, a gente só precisa, né, continuar colaborando, estudando e também nos abrindo para essas possibilidades para a gente poder acompanhar. Esse próximo congresso que eles vão fazer, né, é uma questão muito interessante. Se alguém se interessar, eu posso colocar no grupo o programa, né, as pessoas que vão falar nesse próximo congresso. Né? Manda para mim depois. Então, O pessoal deixando. Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, né? De Juiz de Fora. É um programa de pós-graduação, né? Com o doutor Alexander Moreira de Almeida. Então, eles fazem essas pesquisas, eles já publicaram um artigo em revista internacional, passou lá e está sendo super consultado. Eu tenho seguido ele no Instagram, né? Esse doutor, que faz parte da AME, o doutor Alexander Moreira, e ele está trazendo várias novidades. As pessoas estão assim, estão interessadas demais e está sendo super acessado esses artigos sobre a espiritualidade com a saúde, né? Que estão mostrando que tem uma ligação, a pessoa que faz oração, a pessoa que se prontifica a ter um objetivo de ajudar o próximo, como tem vários locais falando, mas agora está sendo como ciência, né? Uma pesquisa como ciência, né? Denise, pode falar, depois a Aliceia. Pois, senhor. É que ele falando que os espíritos se apresentam às vezes como preto velho, caboclo. É, é onde que eles vão ter influência, entendeu? Eles vão conseguir ser aceitos. Eu acho que é isso, porque, na verdade, não adianta você ter uns nomes, Fritz, ou entre outros nomes, que de repente uma população mais humilde não vai conseguir entender. Mas eles entendem, eles querem, desde quando muito tempo já conheciam o que que era preto velho, o que que é caboclo, entendeu? O que que é criança. Então, todos eles, com intenção de cura, com intenção de bondade, com intenção de fazer o bem, eles se apresentam e são aceitos por isso. Às vezes, se você lê livros que explicam algumas entidades da Umbanda, de outras religiões, das áreas, você entende que quando sobe e que acaba aqui, e encontram, as pessoas encontram eles em outros patamares, né? Outros mundos,
fora eles aparecem como realmente são. E até de vez em quando as pessoas que estavam aqui, que tinham discriminação por aquele preto velho, se admiram em saber o que eles eram realmente, entendeu? Eu acho meio que toda vez que eles se apresentam dessa forma, é porque provavelmente eles vão ser aceitos, vão ter melhor aceitação dessa forma, entendeu? Mas não deixam de ser espíritos iluminados, com certeza, iluminados e bondosos, entendeu? Eu acho Falando que isso é aí, me lembrou a história que contam lá da pomada do vovô Pedro, né? Que o vovô Pedro, na verdade, quando foi ver, se apresentou e falou tudo, depois foram descobrir que ele é o próprio Mesmer, que deu a fórmula da pomada, né? Mas ele se apresentou como vovô Pedro e veio com aquele pessoal todo, assim. Então, assim, essa apresentação é a escolha do espírito. Ele faz depois que dialógico, que ele tá. Apesar que ele não pode falar que é só o espírito superior que faz isso, que a gente sabe que não é, né? Que a gente já teve casos Aham. do Dr. Tel, logo no primeiro livro, ele sendo lá o mago lá do chefão da turma das regiões infernais. Ele fazia a feição que ele queria. Quando esses espíritos eles vão aprendendo, tem escolas que ensinam a manipular a energia, né? Como a gente sabe que existe isso tudo, e eles manipulam o seu perispírito e fazem formatos para assustar os outros que eles quiserem. Mas a turma dessa turma aí que quer se apresentar como preto velho, como tanto que está falando caboclo, tudo, eles gostam porque exatamente foi o que colocou. Você não falou coisas que é do jeito de falar com a pessoa, a pessoa vai se sentir melhor naquele mesmo nível de conversa, porque ele não vai chegar falando termos médicos e coisa e tal, vai falar num Não, jeito que a pessoa. não vão ser entendidos, Su. Não E vão para ser ficar entendidos, entendeu? Mas conversando, depois exatamente. que eles informam quem eles são, e isso às vezes é escrito em livros espíritas que são psicografados por até médicos interessantes, que você percebe, tá? Que eles vêm, às vezes, nem porque eles querem, às vezes até por orientação de espíritos superiores, que eles se apresentem assim, A entendeu? gente vai ver que essa emerenciana, ela vai explicar. Não lembro mais, que eu já li esse livro há muito tempo, agora eu estou relendo. Já li duas vezes, mas agora estou relendo, né, devagar, estudando. Eu me lembro que ela vai contar a história dela, e que ela está ali como nesse centro aí, mas ela tem uma evolução espiritual maior. E ela consegue manipular aquilo tudo ali de um jeito que ela mantém aquele núcleo de uma forma que pelo menos as pessoas aprendam, né? Aprendam que tem que fazer a transformação moral, tem que fazer o bem, coisa e tal. Ah, Certo. até a Dona Ivone Lara, uma vez, quando foi no Tupiara, ela estava muito doente, e levaram ela no Tupiara, e ela nem queria ir, mas ela levaram. Aí, quando ela estava na assistência, né, ela veio vindo o doutor Bezerra de Menezes, aí ela chegou, o doutor Bezerra, assim, meio sem graça, porque estava ali no centro de Umbanda, e ela falou assim, eu estou aqui porque me trouxeram. Ele falou assim, você está aqui porque isso aqui também faz o bem. Olha quantas pessoas em volta de você estão procurando isso aqui para serem atendidas, para serem auxiliadas. A intenção é que importa, entendeu? A A intenção que Ivone as Pereira que pessoas. você falou, né? A Ivane Pereira, ela estava lá e Ah, tinha mediunidade para ver, viu o doutor Bezerra saindo das salas de cirurgia sentando perto dela para informar isso. Não é muito interessante isso? aqui a Rosemary falou que também isso é um teste para o nosso orgulho. Exatamente também. A pessoa vai nessa situação, ela já está ali. Por isso que ele falou aqui, né? O Miranda citou desse caso do. Não foi Miranda, não, foi o pessoal no comentário, no caso do dentista lá, e falou: Eu quero me apresentar assim, porque na outra existência eu aprendi a ser humilde. E o que a gente quer? Qual é o nosso objetivo? Não é tentar chegar parecido ali no caminho que Jesus colocou para a gente tem que chegar numa situação que você tenha. Aí não pode ter orgulho de ser humilde, né? Que aí não adianta nada. Você tem que tentar ver se você diminui o seu orgulho. Mas como você consegue isso? Quando você dá um valor, uma situação, poxa, eu estou nessa existência. Estão lidando com essas pessoas, você não tem, você sente aquele carinho, aquele amor, né? É profundo, o negócio já é em outro nível. E aí você está aí botando à prova o seu orgulho mesmo. Agora tá querendo falar que é a Céia, Aliceia, pode falar. No caso, sou eu, Su. É, Oi, só Pedro. comentar boa noite.
comentar, voltando um pouco mais atrás, mas ainda nesse prefácio, é, justamente sobre essa parte que você comentou, que está no livro, dele falando da gente realmente mudar e não voltar a ser aquela pessoa, não mostrar aquilo. Isso me remeteu até uma frase que tem muito como falas de Jesus, ele era muito dito por ele, que é o vá e não peques mais, que é justamente essa questão de não só a gente mudar, mas a gente verdadeiramente trazer isso no nosso dia a dia. Porque às vezes a gente fala, pô, não, eu mudei, eu não sou. E aí volta naquela ação de novo, e aí aquilo às vezes é um gatilho para um irmão que está ali relativamente próximo. Então é a gente levar no dia a dia, sabe, como a nossa mudança de verdade no nosso coração e não simplesmente a nossa fala. Exatamente, de coração mesmo, com a vontade, né? É o pensamento e a vontade. A gente sabe que depende exatamente disso. Se a pessoa levar com perseverança, você está levando com perseverança e o outro vem com a persistência. Aí ele desiste porque vê que não tá conseguindo o resultado. A pessoa não está mudando, a pessoa continua ali tentando sempre, né? Tá ligada na sua proteção ali, fazendo bem. Aí a gente sabe que a gente consegue. Depende só da gente. Não, depende do segredo. Não. Você vai trazendo, com todos esses recursos que a gente já aprendeu, que vamos colocar daqui a pouco de novo aqui, para que a gente relembrar, né, ao longo dos capítulos, todos os recursos que a gente tem, nós conseguimos nos manter equilibrados para que a gente vá conseguir continuar no nosso caminho, sempre no caminho da evolução. Agora, isso aí é da pessoa. Mas aconteceu isso comigo, mas você tem que se manter equilibrado. Aí fulano fez assim assado, mas é você que tem. Quem tem que tomar conta do seu espírito aí, daí vem o autoconhecimento. É você. Você tem que ver o que você pode fazer em relação a qualquer coisa que aconteça na sua vida. A situação vem, como você reage? É a hora que a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu. Que a gente sempre, né, tropeça, cai e muitas vezes esquece. Mas aqui a gente sempre comenta, nós estamos todos aqui estudando esse tempo todo, né? Esses livros todos, que a gente já está no 10º livro. E tanta coisa que a gente já aprendeu, no mínimo a gente tem consciência. Então, se estamos com consciência, sabendo que precisamos estar vigiando e agindo, e fazendo toda essa sequência aí que a gente já sabe o caminho direitinho, na hora, pelo menos, a gente pode lembrar, puxa, mas eu não podia ter feito isso, ou então eu não vou fazer assim porque não está de acordo com o que, né, o que eu acho correto, e vamos tropeçando, levantando, mas estamos pelo menos com o esforço. Aqui tem o esforço de cada um de nós aqui para manter o caminho, sempre seguindo o caminho nessas orientações que Jesus nos deu. Podemos nos proteger, somos capazes, temos que querer, falou a Ana Cristina aqui. Exatamente, nós somos capazes, porque senão a gente já tivesse entregado os pontos, mas não estamos. A gente está com interesse, inclusive, de estudar, porque a gente sempre coloca aqui no grupo, vamos estudar. Isso aqui é um grupo de estudantes, a gente estuda todo mundo junto. Eu estudo, passo para cá e só apresento o estudo. E eu que eu posso tirar uma dúvida ou outra, porque eu assisti a live toda, e aí eu fui anotando, né? Não vou trazer tudo para cá. Mas somos todos estudantes e a gente está com esse interesse de estudar. Então, realmente, a gente tem tudo na faca e o queijo na mão, né? Como o pessoal fala, né? A faca e o queijo na mão. E nós podemos nos proteger, porque temos que querer. Querer de se manter sempre nessa sintonia. Gente, já 8h56, eu também agora vou ter que terminar com uma oraçãozinha para a gente fechar. Então, assim, a gente já sabe como vai rolar esse livro, né? Na próxima semana, se o capítulo 1 ficar muito pequenininho, que parece que e ficar muito sem história. Às vezes eu pego um pouco do outro capítulo, porque vai depender do que a live traz pra gente de referência. Já comecei a assistir a live e já não tem muita coisa. Eu acredito que a gente vai fazer o capítulo 1 e mais um pouquinho do capítulo 2, que vai sempre dependendo do que vai tendo pra gente discutir, tá? Se não tiver muita coisa para discutir, eu não vou ficar aqui enrolando vocês até 9 horas, que nem é esse o objetivo. Estamos aqui para estudar. Se tiver alguma dúvida qualquer, no grupo nosso não tem como comunicar, mas manda para mim no privado, que aí eu coloco, às vezes, a situação e eu trago no próximo capítulo. Então vamos lá, vamos agradecer, né? Terminando aqui, vamos levar nossos pensamentos para agradecer por mais um encontro de estudos e reflexão sobre a doutrina espírita e o Evangelho. Nós agradecemos a proteção dos nossos amigos espirituais, a inspiração dos mensageiros do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos colocar em prática na nossa vida diária
os ensinamentos recebidos e assim possamos fazer as mudanças necessárias para a nossa evolução, agindo com mais amor, caridade, sendo útil, auxiliando o próximo sempre. E assim nós damos por finalizado o estudo de hoje, dando graças a Deus. E graças, a gratidão para vocês todos aqui. Até terça-feira que vem, continuação do nosso livrinho. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, boa noite. Gente, Boa Boa noite. noite, Boa noite, gente. gente. Até Tchau. se Beijo. Deus quiser. boa noite a todos. Muito Boa obrigado. noite a Verdade. todos. Boa Beijo.